irmãos, bom dia. Bom dia. Bom que vocês estão aqui. Bom que a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa manhã, aprendendo o que Deus tem para nós. Eu quero, irmãos, depois de orar com vocês, falar mais uma vez, como venho falando nessas últimas semanas, e hoje seria uma espécie de fim desse tema, sobre vitalidade. Tenho falado muito disso, porque nós estudamos sobre heresias, e heresia é algo que pode entrar numa igreja, da mesma forma que um vírus invade o nosso organismo e causa desgosto, tristeza e destruição. A igreja é uma espécie de organismo vivo também, e está sujeito a todo tipo de ataque, todo tipo de influência, e muitos poderiam já dizer que a igreja, ela está muito longe do ideal, longe do padrão que Cristo nos apresenta. Infelizmente, quando a gente fala em igreja hoje, a gente já não costuma ver a igreja como uma instituição que trabalha em nome de Cristo, que trabalha nos projetos de Cristo, que trabalha debaixo do modelo que Cristo apresentou. Igreja é uma espécie de comércio, e comércio, cada um tem a sua própria visão, cada um tem sua própria estratégia, cada um tem seu preço, cada um tem seu público. E alguns estranhariam imaginar que muitos, falo isso, irmãos, porque é algo do meu contexto, né? Muitos que eu conheço falam assim: não, minha igreja tem tal público-alvo, o público-alvo da minha igreja é o público-alvo, assim, da classe A e B, por exemplo, né? Aquele lá não, o público-alvo dele é um povo bem pobre mesmo. E você fala, como assim, né? Público-alvo? Como que funciona isso? E é muito comum isso acontecer. Infelizmente, isso mostra para nós que a igreja, ela já está enferma e doente. Ela já perdeu o seu ideal de existência. Levem isso com vocês, irmãos. Igreja não é o prédio, igreja não é o templo, igreja não é uma relação de um líder com um monte de seguidores desse líder, não é isso. Igreja é o conjunto de discípulos, aqueles que estão espalhados na sua vida cotidiana e que juntos eles trabalham buscando um mesmo objetivo. Então a igreja tem muito mais a ver com a nossa vida do que propriamente com esse momento que a gente está vivendo aqui. Esse momento é óbvio, ele é precioso e importante, porque é um momento onde a gente cresce juntos, onde a gente amadurece juntos, onde juntos a gente expressa aquilo que há em comum. E é por isso que os discípulos se reuniam constantemente. É por isso que vocês vão perceber que logo que Jesus Cristo foi elevado aos céus, a palavra fala, os discípulos foram para o templo todo dia, eles adoravam a Deus lá, eles se reuniam lá, eles cresciam juntos e eles serviam a Deus juntos. Mas a igreja não era o templo. A igreja não era essa coisa que tem a ver com os líderes da igreja e os frequentadores da igreja, como um patrão se relacionando com empregados ou servos. Não é isso. Isso eu estou falando porque a igreja já perdeu muito o que seria ser igreja. Essa semana, em algumas visitas que eu tive e fiz, eu estava falando com algumas pessoas que me traz uma preocupação muito grande, a ideia de que alguns crentes possam fazer determinadas coisas como se fosse para o homem, como se fosse para mim, por exemplo. Talvez vocês já experimentaram isso, irmãos. Muitos obreiros, ministros de igreja, trabalham direto ou indiretamente para o pastor da igreja. Daí o pastor cobra, ele pune, ele amaldiçoa, ele abençoa, e no fim das contas você pensa, será que eu estou trabalhando para Deus ou é para ele? Aí eu fico pensando, talvez é para ele. E algumas vezes alguém fala assim: Tiago, mas se você, rapaz, se você jogasse a gente na parede assim, jogasse a gente lá e falasse assim: meu filho, você tem que mandar a gente fazer, tem que mandar, tem que cobrar, tem que ameaçar. Se você não fizer isso, a gente não vai fazer. Irmãos, grava como você, ninguém da Batista Livre vai fazer nada então, porque eu não vou jogar ninguém na parede. Não vou ameaçar, não vou, porque se eu fizesse isso, logo as pessoas poderiam estar fazendo para mim, e eu não quero que ninguém faça nada para mim, entendeu? Isso é uma coisa, irmãos, que está acontecendo muito hoje, né? Aí
pastor da igreja, irmãos, estou falando de uma igreja específica, isso é padrão, isso é geral. Aí o pastor vai para casa e pensa assim: nossa, eu sou um cara muito bom mesmo, eu comando a igreja, né? Tipo assim, um boiadeiro que conduz a sua boiadinha no caminho que ele acha que deve. Ele fala: eu sou fera mesmo, eles fazem o que eu quero que façam. Quando na verdade, irmãos, não é isso, não é. E isso demonstra que a igreja está doente e enferma. Todos têm dons, todos têm habilidades, todos têm recursos materiais e imateriais, conhecimento, habilidade, todo mundo tem em si condições de fazer alguma coisa para Deus. E na verdade o desafio da igreja é mostrar para aquele grupo quais são os seus dons e possibilidades, e cada um se envolve com aquilo que pode. Irmãos, vamos guardar nosso coração e nossa vida para que a gente não fique doente de nenhuma forma. A igreja de Deus, ela já está doente. Ela muitas vezes pode descobrir que está servindo o homem e não servindo ao próprio Deus. E a prova disso é que quando o homem me frustra, eu acabo achando que foi Deus quem me frustrou. E muitas vezes a gente acaba trabalhando, esperando receber alguma coisa que nem foi Deus que prometeu, mas que o homem prometeu e não é capaz de dar. Irmãos, coloquem o coração única e exclusivamente no nosso Deus. Descubram seus dons. Tente identificar quais são os recursos que você tem disponível. E quando falo recurso, não estou falando recurso financeiro, porque é fácil pagar alguém para fazer alguma coisa, quando na verdade mais gratificante é fazer alguma coisa. E é cada um poder identificar o que tem disponível e cada um dar o seu melhor com aquilo que tem. Alguém descobre que é muito bom para encorajar pessoas, alguém descobre que gosta de dar carona e quer levar as pessoas para as reuniões, alguém descobre que é bom para falar e quer fazer um grupinho em casa, alguém descobre que gosta de ir no asilo, no hospital, no orfanato, alguém descobre que gosta de entregar panfletinho na rua, alguém descobre que gosta de cantar, de dar aula, alguém descobre que gosta mesmo de orar em casa e que ele tem uma lista de pessoas que ele ora por elas todo dia, e cada um identifica o que tem que pode, e cada um dá o seu melhor para o nosso Deus. E hoje eu quero concluir o nosso assunto de vitalidade, querendo levar os irmãos a compreender que Deus sempre buscou colaboradores e servos que fossem excelentes naquilo que fazem. Deus sempre buscou excelência naquilo que Ele queria. Se você olhar por toda a Bíblia, vocês vão perceber, irmãos, que Deus nunca foi um Deus de mediocridade. Deus nunca foi um Deus que se contentou com coisas comuns e banais. Deus sempre estava querendo o melhor em tudo mesmo. Tanto na construção do templo, na construção do tabernáculo, nos itens que tinham, nos colaboradores, na qualidade das ofertas, na qualidade dos animais sacrificados, na qualidade do cuidado que Deus tinha com os seus obreiros. Tudo que Deus fez nunca foi assim de segunda, nunca foi tipo 2, sempre foi o melhor. E Deus, Ele espera que os seus colaboradores também possam ser o melhor, que a gente possa ser conhecido pela nossa excelência. E antes de entrar nesse assunto, eu quero também, irmãos, dizer que uma análise honesta da nossa vida logo vai deixar claro que excelência é muito difícil. Quando eu falo disso, eu também não quero dizer que tem uma classe que é excelente, ou como se eu próprio me considerasse excelente, ou como se alguém já é assim excelente em alguma coisa que faz, porque a gente descobre que a gente tem tanto conflito para fazer o que faz, que isso rouba de nós a capacidade de ser excelente mesmo no que a gente faz. Talvez a gente diria assim: eu não sou nem um cristão excelente, como também não sou um filho excelente, um pai excelente, uma mãe excelente, um funcionário excelente. Eu descobriria que eu não sou excelente em nada. Concorda, irmãos? Talvez é isso que a gente vai descobrir, que a gente faz tudo o razoável para ir bem, assim, para dar certo, né? A gente toca a coisa e fala assim: excelência mesmo? Talvez não. E a excelência precisa ser um alvo para a gente ainda, irmãos, em todas as áreas da vida. Que a excelência possa ser uma marca registrada nossa
e que vai ser tipo um cartão de visitas do cristão onde ele chegar, né? O pessoal vai falar assim: ô povo bom aquele, o povo de Deus lá é chique naquilo que faz. A gente precisa buscar isso. Mas eu quero, desde o princípio desse assunto, reconhecer que o desgaste emocional, o desgaste espiritual e físico que nossa geração vive é um inimigo da excelência. Superocupação do nosso tempo traz também uma dificuldade de ter excelência. Os conflitos materiais que nós vivemos hoje, porque todo mundo tem conflito material, tanto que tem pouco quanto que a gente acha que tem muito. Dinheiro traz conflito para todas as classes, tanto para quem tem quanto para quem não tem. O estresse da vida, da rotina, de manter as coisas que temos, cuidar das tarefas da vida, tudo isso se torna um desafio para que a gente consiga ter excelência. Porque na verdade, irmãos, por dentro, todos estamos sobrecarregados de alguma forma. E isso então acaba fazendo com que a gente seja um grupo de pessoas que faz tudo de maneira mediana, porque não tem energia para ser o melhor ou excelente em tudo que faz. Mas, por mais que isso aconteça, não significa que a gente tem que se acomodar com isso, concorda, irmãos? O fato de que a gente tem todos esses conflitos não deve ser uma desculpa para a gente falar assim: tudo bem, já que todo mundo é assim, então a gente muda o padrão de excelência, a gente diminui um pouquinho a expectativa e fala: excelente agora é ser mediano, como todo mundo é. Não, Deus espera um povo bom e habilitado, tá? Vamos fazer uma oração? E depois, eu quero ler com vocês só uns textos para te mostrar como que sempre esse foi o ideal de Deus, tá? Vamos orar primeiro. Soberano Deus, eu quero te glorificar nessa manhã, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos deu, Pai, audição, capacidade de falar, de interagir, o Senhor nos deu um corpo com saúde suficiente para chegar até esse momento, e eu creio, Pai, que o Senhor tem sido muito generoso com cada um de nós, nos dando a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Tu sabes, ó Deus, que todos nós que estamos aqui temos um desejo de aprender. Se nós não quiséssemos aprender, Pai, nós não estaríamos aqui. E eu sei que cada pessoa que veio porque quer ouvir o que o Senhor tem a dizer. E nessa hora eu peço que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que Ele ilumine a palavra que está sendo compartilhada, que essa palavra seja lida, compreendida, e que ela nos motive a viver de uma maneira como o Senhor nos projetou para viver. Senhor, também, Pai, eu peço, nos dê recursos para que a gente possa praticar a Tua palavra durante a nossa vida. O Senhor, como Deus que é eterno e Criador de tudo, o Senhor está vendo desde o princípio como que a humanidade tem se desenvolvido na história e como que nós estamos, ó Pai, em um declínio, Pai, em uma espécie de fracasso pessoal, moral, nas nossas relações humanas. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo dias de angústia, dias de tribulação e aflição, e o Senhor sabe que nós estamos vivendo isso em um nível pessoal e íntimo. Eu gostaria, Pai, que o Senhor nos ajudasse a lidar com a nossa própria natureza humana, que o Senhor nos ajude a lidar com nós mesmos, com nossos conflitos pessoais, e que nós sejamos totalmente influenciados pelo Espírito, para que o fruto do Espírito possa ter realmente, ó Pai, origem e que possa existir em nossa vida, para que nós possamos viver uma vida da maneira como o Senhor pretende, uma vida com excelência, uma vida que agregue na vida das pessoas que estão em nossa volta. Fica conosco, Pai, e que, por favor, essa aula seja para o nosso crescimento espiritual. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, por favor, no livro de Êxodo. Abra no capítulo 18. Todo o texto que vou ler com vocês são textos muito comuns, tá? São textos conhecidos. E o meu objetivo de ler Êxodo, de ler Atos e Timóteo, é mostrar para vocês como que Deus tem um plano e um padrão, tá certo? O livro é Êxodo, o capítulo é o 18.
livro de Êxodo, capítulo 18. Nós vamos observar versículo 13. Êxodo 18, 13. Nós vamos ler em diante. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Esse texto de Êxodo 18, ele conta uma história que é muito recente em relação à saída dos israelitas da terra do Egito. Eles tinham saído há poucos meses, e logo que eles saíram do Egito, eles já estavam peregrinando, chegando na região do deserto do Sinai, e naquele momento, o sogro de Moisés, que é Jetro, ele veio da sua terra, trazendo Zípora e os 2 filhos que Moisés teve, e que ficaram na casa do pai dela, né? Zípora ficou com os pais, até que Moisés chegasse no ponto que chegou. Então eles já tinham saído do Egito, Moisés conseguiu tirar o povo de lá, e ele estava no caminho do deserto, indo na direção da terra prometida. Jetro então vem trazendo a família de Moisés. E naquele momento em que Jetro vê o cenário que Moisés estava vivendo, Jetro ficou muito incomodado. A razão do incômodo está aí, no versículo 13. Olha lá o que diz, 18, 13 fala: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Imagine, de 6 da manhã até 6 da tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, porque tem alguma questão. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto você quanto o povo que está contigo. Por isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas cargas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para você, e eles levarão a carga contigo. Vamos parar aqui, porque a ideia do texto já ficou clara nesses versículos. Essa passagem, como eu disse, ela tem um contexto que, irmãos, observem, era pouco tempo, poucos meses, e o trabalho de Moisés já estava bastante pesado e errado. O povo estava no Egito, vamos pensar aí, aproximadamente 1 milhão, 2 milhões de israelitas saíram do Egito. Eles caminharam durante 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida. E durante aquele tempo era natural que eles tinham conflitos, eles tinham divergências, eles tinham dúvidas sobre relacionamento pessoal e relacionamento com Deus. E qual era então a questão? Eles procuravam o seu orientador. Em toda a sociedade, irmãos, sempre houve e sempre haverá aquele grupo específico que vai funcionar como uma espécie de guia, de mentor, de pessoa que vai trazer orientação para as pessoas. E Moisés era essa pessoa. Mas olha o problema. Era tanta gente, tanto problema, e só Moisés para lidar com as questões, que era a fila do SUS daquela época.
né? O problema do judiciário hoje era igual da época mesmo, né? O povo ia para lá e ficava o dia inteiro em pé, imagine, irmãos, para o dia inteiro, para discutir se a galinha era sua ou não era, tem que ser de galinha, né? Ou se o cordeiro era seu do outro, que o não sei o que lá, e você ficava o dia inteiro esperando para que Moisés pudesse te dizer o que Deus queria. E quando Jetro vê aquilo, ele fala: Moisés, não vai dar certo, é pesado, isso vai sobrecarregar você, vai sobrecarregar o povo, e logo vocês não vão aguentar o trabalho, é muito trabalho para uma pessoa só, é injusto, não só com aquele que faz o trabalho, como aquele que espera. Veja, irmãos, Jetro foi um homem muito sábio porque ele não foi um sogro que pensou só no genro, né? Porque ele podia ter pensado assim: coitado dele, coitado da minha filha, dos meus netos, né? Certamente ele pensou nisso, ele sabia que aquele trabalho prejudicaria a sua família, mas ele sabia também que prejudicaria as pessoas de maneira geral, e ele então sugere para Moisés que ele tomasse uma iniciativa. Pegue pessoas, faça uma espécie de hierarquia de liderança, ou não de liderança propriamente, né? Mas de assistência. Coloque pessoas sobre grupos pequenos, tendo representantes sobre grupos maiores, que eles julguem as causas, e aquilo que tiver que chegar a você, que chegue até você. Muito interessante isso. Jetro já era um homem visionário, com boa maturidade. Quando Moisés ouviu aquela palavra, irmãos, Moisés pensou: isso é bom, não tinha como ser ruim. Só que Jetro, ele entende que não era qualquer pessoa que poderia fazer esse trabalho. O versículo 21 ele fala: procura no meio do povo homens capazes, pessoas capazes. Ele diz: tementes a Deus, homens de verdade, ou seja, não homens mentirosos, falsos, fraudulentos, mas pessoas comprometidas com a verdade. E ele diz: homens também que aborreçam a avareza. Olha como que o Jetro já tinha assim uma compreensão interessante. Pessoas que tivessem credibilidade, homens que fossem habilitados, que respeitassem a Deus, e que não fossem homens que pudessem ser manipulados, subornados ou comprados, o que é típico logo, né? Imagine se Moisés elegesse ali um grupo de homens que facilmente poderiam ser comprados. Imagine só, chega um homem com muitas posses no final da fila, mas ele tem dinheiro para comprar um lugar lá no primeiro lugar da fila, né? Ele vai lá naquele homem e fala: aqui, julga minha causa rapidinho e eu te dou 3 ovelhas. E ele falou: opa, bom para mim, né? Vai lá e vende a posição. Isso era uma coisa que poderia acontecer, como acontece hoje. E é por isso que Jetro vai dizer: coloque homens aí à frente que não se vendem, homens que não amem o dinheiro, mais do que amem a Deus e respeitem o seu próximo. Com essa palavra, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: necessidades existem, quer a gente goste ou não, todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando eu e você, todo mundo em algum momento, ou em todo momento, precisamos de ajuda ou de orientação. Às vezes é um bate-papo, às vezes é uma troca de ideias, às vezes é mesmo um conselho. Pode ser que a gente está precisando em alguns momentos de uma disciplina, uma correção. Não se enganem, irmãos, não se enganem. O ser humano precisa de disciplina. Às vezes a gente começa a pensar assim, né? Que na época do esclarecimento como a que a gente vive, que criança não precisa de disciplina, que jovem, que adulto não precisa, mas tem um momento da nossa vida que é muito bom, quando alguém chega e fala: olha, você está errado, que aponta para nós que a gente está errado mesmo. Isso é bom e é saudável, é bom para nós, né? Só que à medida em que a gente vira adulto não pode ser disciplinado, né, irmãos? A gente perde a capacidade de receber puxão de orelhas quando adulto, a gente perde isso, né?
E eu acredito que a gente precisa disso. O ser humano, ele muitas vezes não está precisando só de orientação, de conselho, mas às vezes está precisando de alguém que vai lá e diga: meu filho, minha filha, você está em rota de destruição, e se você fizer isso, você vai se arruinar. Isso é importante. E eu acredito que quando a gente identifica essa necessidade, a gente pode começar, irmãos, a ver que a gente pode ser útil de alguma maneira. A gente pode ser útil. E eu imagino que o que está faltando hoje é esse grupo de pessoas que vão se envolver com as necessidades um do outro para poder ajudar. Às vezes a gente pensa assim: não, deixa o Moisés, deixa o Moisés, porque o Moisés é o ungido do Senhor. Ele é que é o homem de Deus para fazer. Ele é que pode fazer. Quando na verdade, irmãos, eu creio que tem pessoas com mais habilidade que outras. Tem pessoas que têm mais capacidade de ouvir e mais discernimento para aconselhar. Mas todo homem temente a Deus, toda pessoa que busca de Deus orientação, fala: Deus, eu quero ser útil para outra pessoa. Talvez você tenha um amigo, um parente, um colega de trabalho que está precisando de uma orientação, mas você não se considera apto para o aconselhamento. Talvez você pense assim: se ele pudesse conversar com fulano de tal, ia ser muito bom. E seria bom demais, né? Porque aquela pessoa é muito habilitada. Você podia orar a Deus e falar: Deus, me dá sabedoria, me dê uma palavra de sabedoria, porque eu vou procurar essa pessoa, eu vou conversar com ela. Você pode ser esse elemento. Talvez o que falta para nós é esse sentimento de envolvimento, né? Imagine, se eu puder orar por alguém, se eu puder pedir que Deus me use naquele momento, e eu chegar até aquele meu parente, aquele meu amigo, e dar um toque nele e falar: meu amigo, olha, eu estou preocupado contigo, acho que do jeito que você está vivendo, não vai dar certo, você está precisando de orientação. Aí, a reação fica na mão da outra pessoa, né? Desde que a gente faça isso com uma atitude correta e nobre, a pessoa que vai receber aquilo, ela realmente vai ter que lidar com aquela situação. Não estou falando, irmãos, de ser intrometido, não estou falando de ser acusativo, nem estou falando de se envolver onde não é chamado, mas se oferecer e procurar a ocasião de ajudar, isso é nobre. Verdadeiros amigos estão aí. O problema do nosso mundo hoje é que a gente é capaz de identificar necessidades, mas não fazer nada. Parece que a gente tem um prazer muito grande de ver a pessoa, tipo, caiu no buraco, né? Aí você fala: bem feito, caiu no buraco. Também, cabeça dura, não escuta ninguém. Mas, irmãos, não é isso. Eu preciso procurar essa pessoa e falar com ela. Falar: meu amigo, você não acha que você está indo pegando pesado demais, não? Você não acha que isso aí não está um pouco demais? Repensa, talvez, pode dar certo. Mas é importante, irmãos, que a gente tenha na nossa personalidade esse sentimento de temor de Deus, que a gente procure capacitação. Veja, se a gente for pessoa que teme a Deus, que é capacitado, aí você fala: mas quem que é capacitado? Irmãos, quem pode ser mais capacitado do que o homem que tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus? A pessoa mais habilitada do mundo é essa, né? É claro que tem gente boa para aconselhar, tem terapeuta bom, psicólogo bom, psiquiatra bom, é óbvio que tem, mas ninguém supera um cristão que pode falar de Deus, irmãos. É o melhor remédio do mundo, é esse mesmo, não adianta, né? A orientação de Deus é melhor. E se você for um porta-voz de Deus, você tem algo para dar. E eu queria te dizer isso: tem poucos Moisés por aí. Está precisando de líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, que possam também se envolver, não por obrigação, não por peso, mas talvez espontaneamente, na sua família, no seu trabalho, na igreja, onde você vive. Tem pessoa precisando de orientação. Eu queria te convidar, né? Que você pode fazer parte disso. Se envolva, irmãos, com as necessidades das pessoas. Tem muita gente precisando de ajuda,
muita gente precisando de uma palavra amiga. Talvez é gente que você pensa que não pode acessar. Talvez, irmãos, pensem nisso. Você olha para mim, eu, Tiago, e você fala assim: não, mas ele dá aula, né? Ele fala da Bíblia para mim, ele sabe. Aí talvez você pense que você não tem algo para me dizer, porque você vai logo imaginar que o que você vai me falar eu já sei. Mas, irmãos, sempre que vocês identificarem em mim ou em alguém ou qualquer pessoa algo a ser advertido, corrigido e uma coisa que você quer agregar, faça isso, né? Porque se você identificou, é porque provavelmente existe uma necessidade ali e aquela pessoa precisa daquilo, seja quem for, todo mundo precisa. E quando a gente não faz, pode ser que a gente está privando aquela pessoa de receber aquele tratamento que vai livrá-la do caminho da ruína e da destruição. Provavelmente, se nós fizermos isso com mais frequência, a gente vai livrar o outro do caminho da morte, da ruína e da perdição. Faça isso, irmãos, por favor, faça comigo, por favor, faça com o próximo e seja receptivo a que alguém faça isso com você também. A gente precisa muito disso, tá? Esse é um princípio. É um exemplo lá do passado, um exemplo do passado. Vamos ver mais um aí agora? Vamos ver o mais do presente? Vai para Atos capítulo 6. O do Moisés aconteceu, vamos pensar aqui, uns 1500 anos, mais ou menos, antes desse de Atos 6. Atos capítulo 6. Aqui tem mais um exemplo interessante. Atos capítulo 6. Vamos ler versículo 1, né? Aqui fala sobre a instituição dos diáconos. Para vocês entenderem o contexto, a gente vai ler do versículo 1 que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, olha que coisa boa, né? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenista, toda pessoa de cultura grega, não judia, não israelita, ou seja, dos não judeus em relação aos judeus. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, os quais se encarregarão deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos parar por aqui, irmãos, porque o texto já é claro. Na sequência, eles executaram esse plano. Olha como é interessante. A comunidade dos discípulos cresceu. E a comunidade, ela tinha vida comunitária mesmo, né? E eles tinham uma prática muito saudável, que deve ser a prática de toda a comunidade, de cuidar uns dos outros. Só que o problema ficou no seguinte sentido: a comunidade cresceu tanto que as necessidades eram muito grandes, e algumas pessoas estavam reclamando com os apóstolos, dizendo assim: olha, na distribuição do pão, do alimento diariamente, algumas pessoas estão ficando esquecidas. A impressão que dá, irmãos, é que os judeus estavam se esquecendo daqueles outros, né, dos não-judeus, daqueles de cultura grega, romana, que não eram da comunidade de Jerusalém, daquela região. E eles então começam a reclamar que as viúvas deles estavam esquecidas. Cuidar da viúva sempre foi uma prática no meio do povo de Deus. O cuidado da viúva, do órfão e do pobre e do estrangeiro fez parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Falar que a gente tem que cuidar do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro virou uma espécie de sinônimo para dizer que a gente tem que cuidar de todo mundo que tem necessidade.
né? Que a gente pode cuidar uns dos outros. E eles então estavam passando por esse problema. Qual foi então a palavra dos 12 apóstolos? Eles disseram: olha, o nosso ministério é um ministério de pregação da palavra. Eles pensam, se a gente parar agora de pregar e ensinar para ficar ocupado em distribuir alimento todo dia, isso não está certo. Então qual foi a conclusão deles? Vamos escolher homens capazes que vão fazer esse trabalho enquanto nós nos dedicamos ao nosso trabalho, que é o trabalho da oração, do ensino e da pregação. No versículo 3 eles dizem: escolham homens que tenham 3 qualificações. Primeira qualificação: boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Aí alguém pensa assim: mas que coisa, hein? Para que alguém tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito e cheio de sabedoria? Para dividir comida. Alguém pensa: mas para quê? Não precisa, né? A gente logo pensaria assim, que tinha que ser alguém animado, forte, que carrega as panelas e que divide, né? É o que a gente logo pensaria, mas não era isso. Na comunidade, irmãos, de Deus, tanto na época do Moisés quanto hoje, naqueles dias de Atos, o padrão sempre foi excelência em tudo mesmo. Se você vai dar conselho ou se você vai dividir o alimento, a qualificação tinha que ser grande, né? Tinha que ser alguém com boa reputação, alguém que tem habilidade, que tem o Espírito Santo. Essa era uma boa qualidade. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem muitas pessoas precisando que o pão seja partilhado, né? Mesas precisam ser servidas. E eu estou fazendo essa pergunta, e ela não tem a ver comigo, né? Mas é como se eu estivesse defendendo minha pessoa e meu trabalho. Não. Mas pensem, será que aqueles que pregam a palavra, que se dedicam ao ensino da palavra, será que eles deveriam parar esse ministério para focar em outro trabalho que poderia ser feito por mais gente? Será que esse é o plano, irmãos? Será que os pregadores, os mestres, os missionários deveriam parar o seu trabalho de pregação para fazer faxina na igreja, para dividir o pão, para cuidar dessas coisas? A comunidade do livro de Atos entendeu que não, né? Que o ministério deles era um ministério que nem todos poderiam fazer. E como era um ministério específico, que a comunidade poderia ter outros fazendo aquele trabalho que mais pessoas estariam habilitadas a fazer. Esse, irmãos, é um apelo que digo e que faço, né? Talvez poucos serão mestres e pregadores e líderes do rebanho de Deus, e provavelmente um número maior de pessoas vão ser habilitadas a fazer esse outro trabalho de caráter social, de assistência comunitário. A gente precisa que mais pessoas se envolvam nos trabalhos, para que possam fazer esse trabalho. Irmãos, mesmo esses têm que ter excelência, né? Tem que ter excelência. A igreja de Deus hoje, ela perdeu o padrão da excelência. Jetro estava preocupado com isso. Homem temente a Deus, homem que é homem de verdade, homem que não é pessoa que se vende por dinheiro, pessoa de caráter mesmo. Atos foi a mesma coisa, vai dividir o alimento, tem que ser habilitado. Esse é o critério. E eu queria mostrar para vocês em Atos que é o mesmo padrão. Havia necessidade. Lá no livro do Êxodo, a necessidade era de aconselhamento. O livro de Atos agora, a necessidade não é de aconselhamento propriamente, é de assistência social. Também necessário hoje. Vamos para o livro de 1 Timóteo, irmãos, capítulo 3. E eu quero ler com vocês. A gente poderia ler o capítulo todo, né? Mas eu vou pular da parte do bispo, né? Do líder propriamente da igreja, mas vou pular para o diácono, para o versículo 8. Vamos para o versículo 8.
é um conselho mais genérico, mais geral, para toda a comunidade. O versículo 1 até versículo 7 fala daqueles que estão na posição de liderança, de serem guias do rebanho mesmo. Era uma classe mais específica e limitada. Mas do versículo 8 em diante, fala-se daqueles que são em maior número, tá? Versículo 8, olha como que a palavra é interessante. Falando de diáconos, que são servos, obreiros, ministros que cooperam. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que, olha a lista que vem agora, sejam respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, gente que é sim, sim, não, não, que não mente, não inclinados a muito vinho, ou seja, não viciados, não cobiçosos de sorte da ganância, pessoa que ama o dinheiro e as coisas materiais, pessoas que conservem a fé com consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados ou maduros. Significa, irmãos, que alguém para ser diácono, servo, obreiro, tem que ter experiência. Não é um negócio que você bota uma criança ou alguém de hoje para amanhã, não. E fala na continuidade, e se mostram irrepreensíveis, aí sim exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, ou seja, equilibradas nas palavras e no procedimento, e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e que governe bem seus filhos e a sua casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência ou posição e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A conclusão, quando a gente lê esse texto, irmãos, é que para ser um servo na igreja, até para servir em qualquer nível na igreja, o critério é muito elevado, Na igreja primitiva, não tinha esse negócio de cargo precipitado, cargo por reputação da pessoa na sociedade, não tinha esse negócio de dar cargo de hoje para amanhã. O critério era sempre muito elevado, o padrão, irmãos, era elevadíssimo. Jétro disse, tem que ser excelente. Os apóstolos disseram, tem que ser excelente. E Paulo agora, aconselhando Timóteo, Paulo estava perto da sua morte, e Timóteo era líder de Éfeso, ele era líder da igreja. Paulo diz, Timóteo, quando vocês forem colocar ministros na igreja, o padrão tem que ser o mais elevado possível. O líder da igreja, da comunidade, dos irmãos, ele tem que ter um padrão elevadíssimo. Os ministros, servos, têm que ter também um padrão elevadíssimo. Veja, irmãos, respeitável, gente de palavra, gente que não é viciado em nada, gente que não é gananciosa, gente que vive a fé com consciência limpa, com gratidão e inocência, pessoa que é experiente. Eu tenho muita preocupação com isso, irmãos. Muitas vezes a igreja distribui cargos para prender o povo na igreja. Quer melhor estratégia de prender o povo na igreja do que chegar hoje e ter um cargo amanhã? Aí você fala, mas esse é um critério? Não pode ser. Paulo fala, se as pessoas se mostram irrepreensíveis, aí sim sejam diáconos. Ele fala, a mulher tem que ser respeitável, ter boas palavras, ser fiéis em tudo. Ele diz, o diácono tem que ser marido de uma mulher só, não pode ser um cara cheio de rolo na vida amorosa, não. Ele tem que ser um bom líder do lar e governar bem a casa. O critério, irmãos, é o mesmo, excelência. O critério sempre foi excelência. Eu quero dizer para todos com essa aula, não é nenhuma aula, né, irmão? A gente só lê o texto mesmo, é tão claro que nessa retrospectiva bíblica, o padrão de Deus sempre foi excelente.
Mas eu entendo que excelência é algo que a gente parece não ser capaz de alcançar. Conflitos pessoais, desafios na nossa vida, vida tumultuada, turbulenta, muitos conflitos, às vezes frustrações que a gente vive em todos os níveis, faz com que a excelência não seja alcançada em nossa vida. E já nem estou falando de excelência só em nosso relacionamento, né, com a comunidade da fé, com o mundo, mas até com a gente, né? Às vezes a gente se frustra, que a gente não cuida com excelência nem de nós mesmos, nem do nosso corpo a gente cuida com excelência. Que dirá do outro, né? Se a gente não cuida de nós, cuida do filho, da esposa, do marido, de ninguém. A gente é relaxado, irmãos, né? Infelizmente. E isso então é um problema, porque existe uma necessidade de aconselhamento, existe uma necessidade de assistência social, existe uma necessidade de serviço em todas as áreas da sociedade que a gente costuma não ser capaz de atingir. Irmãos, apelo a vocês, sejam excelentes, procurem excelência em tudo que fizerem, mas não excelência porque o patrão manda, não excelência porque o pastor da igreja ou alguém lá da televisão falou que se não for excelente, vai ser comido de bicho. Excelência por causa de Deus mesmo, né? Por causa de Deus. Porque, especialmente agora que a gente tem a pessoa de Cristo como nosso modelo, irmãos, nossa, a gente tem Jesus como nosso exemplo, né? A gente podia, assim, ter a gente não vai ter, porque Deus condena, né? Mas a gente podia ter uma foto de Jesus lá, a gente não sabe como é que ele era também, né? Lá na parede, pensar, você igual ele, né? Você igual ele, quero ser igual ele. Ele é meu modelo, quero ser como ele era, excelente em tudo que ele era, como ele era, querer imitá-lo. E quanto mais a gente lê a história de Jesus, quanto mais a gente lê os evangelhos, irmãos, mais o evangelho constrange a gente, porque a gente vai pensar assim, nossa, esse Jesus, ele era bom mesmo, ele era muito bom em tudo que fazia, dava assistência, dava aconselhamento, pregava, orava, se importava, estava lá, eu estava lendo, né, estudando isso essa semana em casa, na minha devoção pessoal, está lá Jesus Cristo indo para o Calvário, sofrendo, indo naquela direção, né, naquele momento o Simão Cirineu estava levando lá a madeira, né, que Jesus tinha que levar, e as mulheres estavam batendo no peito e chorando, como Lucas diz lá no seu evangelho, e Jesus vendo elas chorando, Jesus para dar uma consolada nelas. Eu falei, Jesus é doido, não pode, né? Ele é que está indo para morrer na cruz, e ele está aconselhando aquele povo que chora. Irmãos, ele é que tem que ser nosso padrão mesmo, né? Jesus é maravilhoso, a gente tem que imitá-lo. Irmãos, falo isso, vocês estão aqui hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Talvez outros em algum momento não vão estar entre nós, em outras comunidades de igreja, outros vão vir para cá, é a vida é assim. Mas onde a gente estiver, que a gente possa, irmãos, dar o nosso melhor por Deus e para Deus, nunca pelo homem.